O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Tem alguma coisa estranha na equalização hoje. Eu não sei se é eco, eu não sei se... alguma coisa está estranha. Por favor, vejam isso aí. Obrigado. Meus filhos, vou procurar ser o mais breve possível, porque está todo mundo na ansiedade de ir para a sessão eleitoral. Eu estou vendo pela cara de vocês. Nossa, eu quero correr, meter o dedo lá no número do candidato, eleger logo alguém. Uai, eu estou vendo, olha o entusiasmo de vocês. Estou vendo daqui. Ai, quem está nos assistindo de fora deve estar imaginando coisa. Vocês não fazem ideia do que eu estou vendo aqui. Está atrás das câmeras. Pois bem, meus filhos, se observaram bem, o tema de hoje é família. Seja do livro do Gênesis, seja de boa parte da leitura do Evangelho segundo São Marcos. Deus, quando criou o ser humano, disse: não é bom que o homem esteja só. Os sociólogos e antropólogos costumam dizer que o homem é um animal social. Uma vez eu vi um colega dizendo assim: o instinto de bando está presente em qualquer grupo humano. Todos nós precisamos uns dos outros. Quem tentar viver sua vida isolado de tudo e de todos, corre 99,999999999% de se frustrar. Porque é da nossa natureza servir aos demais, dar amor e receber amor é da nossa natureza. Quando eu falo servir aos demais, não significa ser uma subserviência onde o outro pisa e quem serve se reduz a um escravo. Não é nesse sentido, não. Vocês conhecem aquela frase que é um ditado popular que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, o serviço é o que faz a gente fazer o bem ao próximo
e ter aquela sensação de que a vida vale a pena, da gente se sentir útil na vida de alguém. O bem que é promovido, cedo ou tarde terá um retorno para quem o pratica ou para todos os outros que estão ao redor. É nesse sentido, principalmente, que nosso Senhor vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Apresentou ao ser humano todos os animais, mas nenhum pôde preencher aquela necessidade de outro que cada ser humano tem. Por isso que é estranho quando hoje em dia eu vejo a tendência das pessoas que querem ser pai de pet. Já ouviram essa história? Mãe de pet. Olha, é complicado. Até para dizer coisa, tudo tem que ser usado em inglês, né? Traduzindo, pai de bicho e mãe de bicho. Tem gente que quer ser pai e mãe de cachorro, de gato, de papagaio, de cavalo, de jegue. Até de cobra. Eu soube de uma notícia interessante que me contaram. A mulher criava uma cobra, porque disse que não queria ter filhos, as cobras eram mais, segundo ela, davam menos trabalho, comiam pouco, não é? Não faziam barulho, nem bagunçavam as coisas pela casa. Até que passou um tempo que ela achou estranho que ela dava o de comer e a cobra não queria comer. E ela tinha o costume de deixar a cobra subir na sua cama, no seu quarto. E ela começou a perceber que a cobra começou a se esticar em cima da cama. Ela disse: ai meu Deus, meu neném já está ficando doente, eu vou levar para o veterinário. Quando relatou tudo ao veterinário, e disse: ela está tão ruim que anda até se esticando. Eu disse: minha senhora, se livre deste bicho. Porque a única coisa que ela está fazendo é medindo o seu tamanho para lhe engolir. É estranho. Nenhum animal, por mais que a gente tenha carinho por animais, vai suprir, vamos dizer assim, aquela questão que só o amor de pessoa a pessoa haverá de cumprir com todas as letras. Nenhum animal vai preencher isso. Você pode ter um apego, uma dependência emotiva com respeito aos animais. Mas o amor, tal como Deus pensou e criou, só a outro ser humano é possível de se realizar. Não é bom que o homem esteja só. Foi por isso que ele pensou na mulher. Aqui a linguagem simbólica no livro do Gênesis. Não pense que Deus fez uma anestesia, fez o homem dormir e tirou um pedaço dele. Isso é linguagem simbólica, simplesmente para dizer que a mulher foi dada ao homem como um dom de Deus. Não é porque o homem a fabricou e disse: eu quero desse jeito, e desenhou, fez o projeto e encomendou ao arquiteto, ao engenheiro, ou sei lá o quê. Não foi assim. A mulher foi dada ao homem como iniciativa, como dom de Deus. E ali já vai dar as bases do que hoje chamamos de matrimônio, de casamento. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Casamento, meus filhos, é comunhão de vida. Não é como um contrato de união civil, que parece que os bens são as coisas mais importantes. Não é à toa que quando alguém vai se casar no civil e chega no cartório, qual é a pergunta principal? Qual vai ser o regime? Aí você descobre que regime não é apenas fechar a boca para emagrecer. Você descobre que regime tem a ver com as coisas que você possui. Estão lembrados ou já esqueceram? Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens e separação de bens. São os três regimes que parece que é o ponto principal na hora de se casar no civil, dando nitidamente a impressão que o casamento segundo o mundo não passa de um contrato para que não haja briga na divisão das coisas. No parecer de nosso Senhor que nos criou,
O casamento é uma comunhão de vida, por isso é indissolúvel, por isso precisa ter tudo em comum. Por isso que é estranho quando uma das partes tem o controle financeiro, digamos assim, sem combinar nada com o outro ou com a outra. É estranho quando fazem um casamento civil já com separação de bens. Você sabe qual é a diferença? Comunhão de bens é como se fosse comunhão universal. Tudo que é meu, tudo que é teu será nosso. Comunhão parcial. Tudo que era meu continua sendo meu. Tudo que era teu continua sendo teu. O que a gente fizer daqui por diante será nosso. Essa é a comunhão parcial. Separação de bens. O que é meu, o que é teu, não se mistura. No dia que a gente se separar, não vai ter briga. Porque já estão pensando em se separar. Eu não vejo outra motivação. Então, traduzindo de uma forma muito simples, quando alguém for casar no civil, for para o cartório e perguntarem qual é o regime, tenham juízo na hora de dizer qual será. Acredito que eu tenho explicado de forma bem simples. Mas se até lá você tiver esquecido, é só entrar no canal do YouTube da Primogênita do Coração de Jesus e olha a homilia do 27º domingo do tempo comum, do dia 6 de outubro de 2024, e você vai ter uma brevíssima descrição do que é cada um desses regimes. Não, casamento é comunhão de vida. Aí tem origem o que nós costumamos chamar de família. Tem alguns imbecis hoje em dia que ficam muito na questão etimológica da palavra e querem dizer que família é coisa ultrapassada, querem fazer entender que família é opressor oprimindo os outros, é um se achar dono dos outros, porque de fato no latim a palavra a família era o conjunto de tudo que estava dentro de uma casa, incluindo as coisas, os bichos e os escravos. No latim original era esse o sentido. Aí alguns imbecis querem dizer que não tem sentido falar de família. Família é um pai, é uma coisa patriarcal, onde um homem manda em todo mundo e é dono de todo mundo. Seria interessante falar a esses desavisados que a partir de um olhar de fé, essa coisa de um se achar dono do outro, a própria Sagrada Escritura desmonta completamente. Não é à toa que diz, foi tirada do lado, da mesma dignidade, da mesma natureza, não acima e não abaixo. Então, homem e mulher têm a mesma dignidade e têm, portanto, o mesmo papel. E os filhos que os dois gerarem são a forma mais visível desta comunhão de vida, cuja educação deve ser assumida entre os dois. Até uns 20 anos atrás, qualquer psicólogo costumava dizer que para que uma criança, seja menino ou seja menina, para que qualquer criança pudesse desenvolver-se e amadurecer normalmente, naturalmente, essa criança precisava estar num ambiente onde teria a figura paterna junto com a figura materna. Eu estou dizendo figura porque às vezes até mesmo pais adotivos também podem fazer esse papel. Ou na falta de um ou de outro, que haja aquela figura masculina que tenha um amor paterno para dar aos pequenos, que haja aquela figura feminina para dar o amor materno aos pequenos. Vocês me entendem? É triste quando muitas vezes, devido a trocentas necessidades, o pai ou a mãe se tornam ausentes no seio de uma casa. É triste quando, mesmo tendo os dois não assumem a peito a educação dos filhos que geraram. É triste quando, às vezes, na hora de um desentendimento, cada um só olha para o próprio umbigo e não vê a realidade como um todo.
Quantas vezes pais e mães se estranhando, se brigando e não se dão conta que aquilo está influenciando seus filhos? Quantas vezes ocorre que cada um vai para um lado pensando apenas em si e as crianças ficam perdidas como cegos no meio do tiroteio? É triste quando as crianças crescem sabendo que papai ficou comigo para receber algum benefício. Mamãe só ficou comigo não porque me amava, mas para receber algum benefício. E quando o benefício chegava, não era investido em mim, em minha educação, no meu bem-estar, mas era investido nas loucuras do egoísmo ou de papai ou de mamãe. Crianças traumatizadas, instrumentalizadas, se sentindo objetos, vão crescer em ambientes desta natureza. Faço essas chamadas de atenção para os que já são casados e que já têm filhos, para que se deem conta da missão que vocês assumiram, da vocação a que nosso Senhor os chamou. Faço esse apelo àqueles que ainda estão em fase de namoro e sonham em casar, para que antes de vir no pé do altar para dizer eu serei teu, eu serei tua por toda a vida, é necessário você ter consciência de com quem você deseja ter uma vida em comum por toda a vida. Porque às vezes vai só pela beleza física, pelos atrativos daqui e dali, que depois de poucos anos vão-se embora e a pessoa fica meio perdida. Eu não me casei com essa pessoa. Ou a geração rede social, que muda o perfil toda semana e a gente não sabe como é que é uma pessoa. Não apenas a aparência, né? A gente não sabe mais quem é loiro natural ou quem não é. Se bem que tem sempre um jeito de descobrir, né? Mas o que eu digo é, a geração rede social fica mudando o perfil toda semana. Alguns até mudam vários por dia. É como se a pessoa, primeiro, não tivesse consciência de quem é ela mesma, de suas origens, de sua identidade. E toda hora quer parecer uma coisa diferente. Pessoas que toda hora ficam mudando o perfil, porque querem parecer uma coisa diferente, são pessoas que, pelo amor de Deus, dão sérios sinais de que não serão capazes de assumir um compromisso por toda a vida ou um estado de vida que seja constante. Porque cedo ou tarde haverão de se cansar da cara um do outro, haverão de se cansar da casa onde estão, haverão de se cansar das responsabilidades que vão dizer assim, eu fui obrigado a assumir. Nenhum de nós deve ser obrigado a assumir. Cada um deveria assumir com aquela convicção de que está assumindo o esposo, a esposa, os filhos que vierem daí, toda a responsabilidade de cuidado, deveriam abraçar isso como missão, como desafio, como aventura, como aquilo que pode fazer com que sua vida tenha todo um gosto diferente de qualquer um outro que só pensa no próprio umbigo. Vocês sabem por quê? Nosso Senhor transformou essa união, que desde o princípio foi querida por Deus, em um sacramento. Sempre ao longo da Sagrada Escritura, a aliança de Deus com o seu povo é comparada com um casamento, onde um se entrega ao outro. E nós, o povo do Novo Testamento, temos na entrega que Jesus faz por nós o modelo de como um esposo deve amar e se entregar por sua esposa, por sua família. E vice-versa, a esposa igualmente. Como Cristo se entrega à igreja, e a igreja deve se entregar ao Cristo, assim deve se entregar marido e mulher. Na dúvida, leia a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Ali, São Paulo desenvolve esta nova visão sobre o casamento. Não se trata aqui da gente dizer, eu sou contra o divórcio, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Vamos lembrar nossas origens e recordar também que em cada sacramento Deus compromete a Ele próprio em favor do casal, em favor daquela família que a partir dali
irá surgir. No sacramento, Deus nos torna capazes de algo que vai além dos limites da nossa natureza humana. No sacramento, Deus nos torna capazes de amar como Ele ama. Não se pode amar como Deus ama se Deus não vem em auxílio de quem deseja amar. Então, no sacramento do matrimônio, essa realidade torna-se presente. Mas, padre, eu vejo tanta gente casando na igreja e depois separando. Claro, um monte de gente irresponsável, um monte de gente sem vergonha, que só pensava na foto, no filme, na festa. Fê, não é assim que diz? Foto, filme e festa. Não vou dizer o resto com F não, mas alguns gaiatos já imaginaram a safadeza. Só pensaram nisso. Ai, meu Deus. Fiz um monte de gente pecar agora, foi. Não é pecado só pensar na palavra e na realidade não. Oxê. Só pensam nisso. Não se pensa no resto, não se pensa que a graça é um dom vivo que precisa ser alimentado. Não se pensa que se deve conhecer cada vez mais como Deus ama. Como é que eu vou conhecer como Deus ama se eu não leio a Sagrada Escritura, se eu não venho à missa, se eu não participo daquele doar a própria vida que Jesus faz em cada Santa Missa no altar? Meus filhos, o aprendizado é constante e é para toda a vida. Para toda a vida. E quando eu digo que é um aprendizado para toda a vida, até as quedas, os estranhamentos também fazem parte desse aprendizado. Não é agora que só porque tive uma primeira dificuldade que eu vou dizer, cansei, fulano está atrapalhando a minha vida. E é. E desde que você casou, sua vida não deve ser sua esposa e seus filhos? Sua vida não deve ser o seu esposo e os seus filhos? Sua vida não foi, diante de todo mundo, reconhecida como um projeto compartilhado? Como é que fulano está atrapalhando sua vida? Se alguns querem viver eternamente como solteiros, por que inventar de casar? É um questionamento que precisa ser feito. Não existe essa de fulano está atrapalhando a minha vida. E diga-se de passagem, isso é uma questão que precisa ser encarada por toda e qualquer vocação, viu? Por toda e qualquer vocação. Assim como marido e mulher não podem ver um ou outro ou os seus filhos como um atrapalho de vida, eu também, como sacerdote, não posso ver naqueles por quem preciso me doar um atrapalho de vida. Não posso ver em Jesus, que fui chamado a imitar, um atrapalho de vida. Eu não posso dizer que aquelas virtudes que nosso Senhor me deu a graça, para que eu também, colaborando com Ele, com essa mesma graça, pudesse ser capaz, seja para mim um atrapalho de vida. Rezemos pelas nossas famílias. São provocações. Eu não vim aqui para dar receita pronta, apenas para recordar qual é a vontade de Deus desde a sua origem e que nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro na leitura do Evangelho. A segunda parte do Evangelho fala do acolhimento às crianças. Não é apenas tratar bem os menores, mas se a gente for ligar no mesmo contexto, poderíamos dizer assim, deixai vir a mim as criancinhas. Toda família deve estar aberta à vida. Todo casamento deve estar aberto à vida. Você sabia que se alguém se casa sem a intenção, se um cabra se casa sem a intenção de ser pai, se uma mulher se casa sem a intenção de ser mãe, este casamento é nulo? Sabiam? É uma farsa. Não aconteceu de verdade, por mais que tenham entrado na igreja, cantado com órgão de tubos do século XIX e tudo mais, mas foi uma falsidade, ele é nulo. Por mais que tenha sido o Papa que esteja ali como ministro para abençoar os dois, mas ele foi nulo.
se houve a exclusão da prole. É assim, essa palavra meia estranha, que é dita no direito canônico. Exclusão da prole é um dos motivos para nulidade matrimonial, ou seja, quando um dos dois não tinha intenção de ter filho de jeito nenhum, mas só queriam curtir a vida adoidado. F. Entenderam, né? Se riram é porque entenderam. Então, peçamos por nossas famílias. Peçamos pelos casais que já têm o sacramento do matrimônio, para que nosso Senhor, renovando neles a força dessa graça, faça com que eles também tomem consciência de que, sim, são capazes, sim, porque Deus comprometeu em favor deles a graça, o dom dele, o auxílio do céu. Portanto, são capazes, sim. Rezemos para que sejam capazes de pedir perdão e de dar perdão. Que não deixe que os estranhamentos, sejam pessoais, sejam externos à família, atrapalhem toda a missão bonita que os dois abraçaram. Que olhem para os seus filhos com responsabilidade. Que não tenham necessariamente o interesse de ser o melhor amiguinho dos seus filhos, mas que sejam para os seus filhos pai e mãe. Porque as crianças precisam. Para que estejam abertas à vida. Para que não fique procurando atrapalhos, vamos dizer assim, para não se ter filho de qualquer jeito. Filho é bênção de Deus. Você já imaginou se seu pai ou sua mãe olhasse para a sua cara com aquele ar de quem está dizendo, olha, um prejuízo na minha vida, um atropelo na minha vida? Que coisa horrorosa, como você se sentiria? Muitas adolescentes desenvolvem revoltas contra os pais justamente porque viram isso no olhar ou do pai ou da mãe. E muita gente problemática hoje ainda está viva porque passou por coisas semelhantes. Peçamos pelos casais que já têm o sacramento, primeiramente. Peçamos por aqueles que apenas convivem sem o sacramento, para que se dê conta que sem a ajuda de Deus vai ser muito complicado, muito difícil a gente amar como Deus mandou. E que busquem logo o sacramento. E rezemos pelos jovens que pretendem se casar, que não pensem apenas nos Fs da vida, mas pensem numa missão, que certamente não será a coisa mais fácil do mundo, mas será aquela uma aventura tão gostosa se entendermos que Deus está conosco, que a graça foi dada para a gente dar conta do recado, que cada dificuldade que aparece não é necessariamente um motivo para a gente desistir, mas é uma espécie de desafio para que as suas capacidades venham à tona e a vida seja uma aventura maravilhosa, meus filhos, porque foi para isso que Deus nos criou. Ele não nos criaria para uma existência feita qualquer bicho, que vai empurrando a vida com a barriga, refém dos seus próprios instintos. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para que em cada desafio a gente se supere, em cada desafio a gente aprenda algo novo, a gente melhore. E depois, quando sentar, já velhinhos, olhar para trás e contar aquelas histórias que vão causar lágrimas, que vão causar risadas e que vão causar, especialmente nos seus descendentes, aquela satisfação gostosa de dizer, poxa, como é bom ter tido um pai assim, como é bom, como eu tenho orgulho de minha mãe. Virgem Maria, poxa, se eu der conta da metade do que os meus avós viveram, minha vida vai ser massa. Você que já tem cabelo branco, que história você tem para contar? Não responda. E nosso Senhor, na sua misericórdia, nos alcance a todos. E que a família, que é tão combatida nos dias de hoje, possa ter, no meio da comunidade católica, um testemunho que bata de frente a essa mentalidade que tenta esvaziar todas as coisas de sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.